alunos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de ensino religioso. Na aula de hoje nós vamos ver o tema diversas religiões e valores comuns. Só que antes disso a gente vai começar corrigindo as atividades que ficaram na semana passada. Na semana passada eu deixei duas perguntas para vocês. Na semana passada nós vimos sobre as várias interpretações que o mesmo texto sagrado pode ter, dependendo da cultura da pessoa, dependendo da sua localidade, dos seus modos de convivência. Então, a primeira pergunta falava o seguinte: os textos sagrados, eles são interpretados sempre da mesma forma? A gente viu que não. A interpretação depende da cultura de cada pessoa, do modo de convivência, do que eles imaginam ser sagrado. Então, não. A interpretação depende da cultura, do modo de convivência de cada pessoa. Por exemplo, a Bíblia fala de dragão. Mas, se na minha cultura aqui no Brasil o dragão é visto como uma coisa boa, quando eu for ler a Bíblia, eu já vou olhar o dragão como sendo uma coisa mais boa. Se eu estiver em outra cultura, onde o dragão é uma coisa ruim, então quando eu for ler a Bíblia, nossa, o dragão é coisa ruim, eu já vou associar com uma coisa ruim. Mesmo que a Bíblia dê uma opinião sobre o dragão, a minha cultura vai influenciar o modo pelo qual eu vejo aquele dragão, eu vejo aquele personagem, eu vejo aquele animal. Então a nossa cultura ajuda sim a nossa interpretação da Sagrada Escritura ou de qualquer outro texto sagrado. Tanto é que você pode pegar o mesmo texto sagrado e ele vai ser vivido de formas diferentes nas diversas formas do mundo, de acordo com a sua cultura, com o seu modo de convivência, tá bom? Então, não. A interpretação depende da cultura, do modo de convivência de cada pessoa. A resposta está no segundo parágrafo da folha que eu mandei para vocês. Também no segundo parágrafo está a resposta da pergunta número 2. A pergunta número 2 diz o seguinte: qual é o risco de não compreendermos, não entendermos a cultura dos povos? O risco é levarmos a interpretações errôneas dos seus textos sagrados. Levar a interpretações erradas ou errôneas, dos textos sagrados. Eu estou lendo a Bíblia novamente, aí fala de ovelha. Mas a minha visão de ovelha é diferente da visão daquele povo daquela época. Então eu vou interpretar errado. Eles querem falar uma coisa e eu vou entender outra coisa. Então, em qual sentido eles aplicaram a palavra ovelha? O que a ovelha significava para eles? O que o pastor significava para eles? O que o pastor significa para mim hoje? Então, eu tenho que entender a cultura deles, entender o modo pelo qual eles se expressavam, para a gente compreender bem a mensagem deles. Tá certo? Bem, vamos então para o nosso tema de hoje: diversas religiões e valores comuns. Mesmo, gente, com todas as culturas diferentes, com todos os modos de vida diferentes e as religiões diferentes, elas ainda buscam algo em comum, que é o bem comum. Todas as religiões buscam o bem comum, independente do modo pelo qual ela se organiza. O diferente é, cada religião vai buscar esse bem comum de uma forma. Os judeus vão imaginar que o bem comum é isso, eles vão buscar o bem comum da forma deles. Os budistas vão buscar o bem comum da forma deles. Os cristãos vão buscar o bem comum da forma deles. Mas todas as religiões têm em vista o bem comum. O que é o bem comum? É o bem de todos, que todos estejam bem. Então esse que é o objetivo de todas as religiões. E se nós formos analisar mais detalhadamente, as religiões elas possuem alguns valores que são comuns a todas elas, alguns princípios que ocorrem em uma e em outra religião. E aqui eu destaquei alguns para vocês, que também está na folha que eu vou mandar. Os 10 mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos que nós cristãos seguimos: amar a Deus sobre todas as coisas, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não são comuns apenas dos cristãos, que todos nós cristãos, católicos, evangélicos, vivemos, mas também os judeus. Os judeus também seguem os 10 mandamentos como princípio dos seus comportamentos, como princípio de suas regras, do certo e do errado. Então aí nós já temos regras comuns a duas religiões diferentes, o judaísmo e o cristianismo. Porque tanto o judaísmo quanto o cristianismo seguem aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, onde estão os 10 mandamentos. Outro ponto comum é quando Jesus diz, amar a todos como a si mesmo. Amar a todos como a si mesmo, amar como eu vos amei. Jesus ele não coloca condições no amor, é um amor voltado para todos. Então não importa se é de outra religião, de outra cultura, de outro país, a prática do amor ela é uma regra para com todos. Então o cristão ele tem como norma, como objetivo dado por Cristo, amar a todas as pessoas. Isso já se assemelha muito com o Alcorão. Lembra que o Alcorão é aquele livro dos muçulmanos, que vai guiar a religião dos muçulmanos? O Alcorão vai dizer que os muçulmanos devem ser justos para com todas as pessoas, independente de suas religiões.
Então, justiça para com todos. Independente do país que a pessoa nasce, da religião que a pessoa segue, o muçulmano ele deve ser justo. Quem manda isso é o Corão. Olha só a semelhança com o mandamento de Cristo. Cristo manda amar a todos, independente da religião, independente se é homem, se é mulher, se qual país que ele mora, de qual idade. E os muçulmanos também seguem esse mesmo princípio, o respeito para com todas as pessoas. Outro ponto muito parecido é o budismo. O budismo também vai dizer respeito para com todas as pessoas. O budismo vai ser ainda mais profundo. Esse respeito para com todos os seres humanos, independente de qualquer questão, e também o respeito para com todas as criaturas, com todos os animais, com todas as plantas, que eles acreditam que todas essas coisas que existem fazem parte de um ciclo muito importante. Então todos nós temos que respeitar todas as partes desse ciclo. Qualquer coisa de ruim que acontecer, acaba voltando pra gente. Vamos imaginar uma roda assim, né? Eles imaginam que o mundo é como um ciclo se movimentando, se movimentando. Se alguma coisa de ruim acontece aqui, essa coisa de ruim vai acabar chegando na gente aqui. Então mesmo que você cometa uma coisa ruim, esse ciclo vai rodando, rodando, essa coisa ruim vai voltar para você. Então eles pregam um respeito, um amor a toda criatura, não só com todas as pessoas. Então olha só, na folha que eu mandei para vocês vão ter mais exemplos disso. Mas aqui nós já vimos alguns bem importantes, né? A semelhança do judaísmo com o cristianismo, a semelhança do budismo, do cristianismo e da religião islâmica, do islamismo. São pontos em comum que as religiões têm. Então a gente já vê, todas elas buscam uma coisa em comum, que é esse bem, o bem de todos os seres humanos. E tem aqui também alguns princípios em comum. Para fechar, então, qual é a importância de entender isso tudo? Entender a religião dos outros, a cultura dos outros, evita preconceitos, que você achar que o outro é errado, você achar que o outro é mau, que o outro é inferior. Você começa a entender como que ele pensa, quais são os valores que ele segue, e o quão valoroso, o quão precioso também é essa religião dele. Também ajuda a promover a paz. Uma vez que você entende, você não vai fazer guerra, você não vai provocar, você vai respeitar. Então, conhecer, entender, ajuda a promoção da paz. E também, por último, nos faz pessoas melhores. Faz de nós pessoas não só mais inteligentes, que nós sabemos de mais coisas, mas também mais compreensivas. Pessoas que aceitam melhor os outros, que veem as diferenças e acolhem essas diferenças e sabem encontrar o valor que existe também nas diferenças de cada um. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar mais 2 perguntas para vocês. Na folha que eu for mandar, vocês vão ver essas perguntas. Façam a entrega até o final dessa aula, copiem as perguntas no caderno e respondam também no caderno e mandem para mim até o final dessa aula. Qualquer dúvida, alguma coisa que não ficou clara, mande mensagem no grupo ou então no meu privado. Deixo um grande abraço para vocês e até semana que vem.